quer dizer que eu posso morrer se eu não empreender? Só faltava essa, né? Mas olha, se você quer saber se você corre risco de morte se você não empreender, me acompanha nesse raciocínio porque foi algo que foi uma ficha que caiu para mim muito recentemente agora na pandemia. Eu empreendo desde os 14 anos de idade. Muitas tentativas de negócios fracassados, muitas. Alguns negócios que deram certo e poucos que deram muito certo. E a partir daí é que eu resolvi ajudar outras pessoas que tinham o mesmo desejo de construir um negócio próprio, de ter a sua empresa, ou mesmo de simplesmente pegar, sei lá, aquela atividade que ele gostava e fazer com que essa atividade que ele gostava de fazer, essa coisa que ele gostava de fazer, se tornasse, pudesse viver daquilo, né? Que a pessoa pudesse viver dessa atividade. E na pandemia, para poder ajudar verdadeiramente essas pessoas, eu tive que ajudar um a um, tá? Quase que num processo de mentoria. Isso foi através até de um projeto que eu criei para ajudar as micro e pequenas empresas que estavam e ainda estão, muitas ainda estão, mas estavam logo no início da pandemia, muitas estavam num risco de morte altíssimo, né? Muito alta probabilidade. Todas estavam na UTI de alguma maneira e eu queria tentar ajudar a tirar algumas delas da UTI, né? E aí nesse contato um a um é que eu comecei a perceber uma incoerência do negócio que foi criado, que cada um deles criou, com um, um desejo, com um desalinhamento, vamos usar esse, eu acho que esse é o melhor termo, um desalinhamento entre a, as coisas que a pessoa gostava ou acreditava, os valores que essa pessoa tinha com o negócio que ela estava construindo. E, e o mais interessante é que ao longo dessa jornada, ou seja, há uns 5 anos eu me dedico a ajudar outros empreendedores, a ajudar pessoas a construírem negócios ou transformarem suas atividades em algo lucrativo, ou algo que pelo menos elas possam viver disso e serem felizes fazendo o que gostam. E obviamente o caminho do empreendedorismo acaba sendo um caminho natural, porque depois que ela descobre o que ela gosta de fazer, o que ela realmente quer fazer, ela acaba entendendo que não se encaixa em nenhum tipo de emprego formal e tal, e acaba construindo um negócio próprio. Não significa que esse é o único caminho, tá? Existem diversos caminhos, e eu conheço muita gente feliz sendo funcionário ou empregado de uma empresa porque ela tá alinhada, fazendo o que gosta e com a grande vantagem de poder, às 18 horas, supondo que esse seja o horário dela lá, poder se desligar e se reconectar ficar com a família e tudo mais, e não se preocupar com o trabalho. Que na real mesmo, acaba não acontecendo se a pessoa realmente é a atividade que ela gosta, tá? Normalmente quem consegue se desligar é quem não gosta do que está fazendo. Aí essa consegue se desligar completamente. Inclusive, é exatamente por isso que o empreendedor, quando você resolve empreender, você acaba trabalhando mais do que se você fosse funcionário, né? Não é, eu sei que do ponto de vista de quem é empregado ou funcionário, não é a percepção que tem do dono, né? Porque de vez em quando vê lá o dono passeando na Disney ou aqui ou acolá, ou uma fotinha ou outro, bonitinha, né, num restaurante legal, acha que ele só tá curtindo a vida. Nada, ele só tá. Aquilo ali é uma pequena válvula de escape, o bicho trabalha pra caraca, ele trabalha 24 horas por 7, sem dúvida nenhuma. Mas a questão, e voltando aqui pro cerne da questão, onde a ficha caiu, que foi nesse período de pandemia, dando atenção um a um e tentando resgatar da UTI, e você sabe que quando uma pessoa, tá? Vamos pensar, quando uma pessoa está na UTI, nessa hora, nesse momento, ela costuma reavaliar, passa aquele famoso filmezinho na cabeça do tipo, por será que o que eu gostaria de fazer que eu ainda não fiz na minha vida? Ou quais são as coisas que eu continuo fazendo e isso não, cara, eu não gosto de fazer isso, mas eu continuo fazendo todos os dias da minha vida. Então, na hora que você está numa situação, num risco de morte, é que normalmente essas coisas surgem e muitas pessoas a partir daí mudam completamente suas vidas, né? Transformam suas vidas quando tem essa experiência. Eu espero que você não precise ter essa experiência na sua vida para você repensar a sua vida, para você reavaliar o que realmente que te completa, o que realmente é importante para você, o que realmente está alinhado com seus valores e quais são as coisas que você faz provavelmente diariamente e que não te trazem nenhuma satisfação, nenhuma felicidade. Bom, e aí na UTI, lá no dia a dia, muito próximo com esses micro e pequenos empresários, que eu comecei a perceber que havia um forte
desalinhamento, tá? Entre o negócio que eles estavam construindo, ou o negócio que eles tinham, com os valores e o desejo pessoal de para onde essa pessoa gostaria de ir. Olha só, um desalinhamento, um forte desalinhamento. E o engraçado é que quando as pessoas começam a pensar na possibilidade de empreender, eu acho que tem uma pegadinha aqui, realmente. Boa parte das pessoas querem empreender. Isso foi uma constatação nesse estágio aí digamos assim, enfermeiro de negócios numa UTI, né? As pessoas querem empreender para ficar rico, para ficar milionário, tá? E ali eu pude ver porque isso era uma coisa que eu sempre desconfiei, mas ali as pessoas abriam o coração, sabe? Pô, o meu negócio ainda não me fez milionário. Eu ainda não fiquei rico. Pelo contrário, estou trabalhando muito mais do que antes. Alguns tiveram a experiência de ser funcionários e eu continuo infeliz e esse negócio não acontece. Ele não me trouxe o dinheiro, a riqueza que eu buscava quando eu estava querendo empreender. É interessante isso, né? Mas, de novo, isso só aconteceu. Ora, são 5 anos atendendo empreendedores, ajudando empreendedores. Só aconteceu porque existia uma situação muito grave, onde as pessoas tiveram que abrir o coração. E eu acho que, de alguma maneira, eu acho que a mentoria gera isso, porque aí realmente sou eu e a pessoa, né? Eu empreendedor. E a gente se conecta muito, a gente cria uma relação de confiança muito grande e eles acabam abrindo o coração. Então, muitas pessoas querem empreender ou querem ter o seu negócio para ficar rico, para ficar milionário. Então, esse é um primeiro problema que eu vou voltar nesse assunto mais adiante. Mas me acompanha. E a outra coisa era esse desalinhamento claro, patente, porque quando a pessoa falava sobre o que ela almejava, tá? Ela como pessoa, como ser humano, e a gente olhava e confrontava com o negócio, a empresa que ela estava construindo, cara, são caminhos opostos. E o que você acha que pode acontecer com uma pessoa que dedica 24 horas por 7, ou seja, todo o tempo da sua vida, a construir um negócio que está indo numa direção contrária à direção que ele, como pessoa física, como ser humano, né, gostaria de ir. Eu tenho dito que a sua empresa, o negócio que você vai construir, precisa ser o veículo para te levar onde você quer. Então, olha só, é quase como se você estivesse entrando num barco que você sabe que está indo para uma direção que você não quer ir. E aí? O que você faz? Você é o condutor. E olha só, pior, olha que loucura que é esse negócio. Você está conduzindo esse barco. Você é o condutor desse barco. Muito bem. Então, essa constatação me fez voltar a algumas outras empresas que eu conheço e alguns diversos outros, né? Enfim, há diversos outros empreendedores que eu já apoiei, que eu já ajudei, e vi que muitos desses negócios prosperaram, tá? Outros quebraram. E independente de estar diretamente relacionado ou não com os objetivos pessoais desses empreendedores, eu consegui perceber o seguinte: você consegue construir um negócio que te dê grana, mesmo que ele não esteja alinhado com o que você quer. Olha só, existem negócios. Porém, você se transformará num absoluto zumbi, num cara totalmente infeliz conduzindo aquele negócio. Cara, se você está construindo um negócio próprio, ou seja, onde você tem a gestão total, né? Pressupõe-se que você vai ter a gestão total desse negócio, da direção que esse negócio vai tomar, e ainda assim aquilo está te trazendo infelicidade, aquilo não está te completando, aquilo não está fazendo sentido para a sua vida, apesar de estar produzindo a grana que você queria em algum momento. Faz sentido isso para você? Isso é legal? Isso parece legal para você? Talvez se você não viveu isso e a grana é a coisa mais importante na sua vida, talvez nesse momento pareça que faz sentido para você. Isso significa que você vai ter que trilhar algum caminho onde um dia você vai ter grana para você saber se só essa grana é suficiente, te completa ou não, ou se está faltando alguma outra coisa. E que coisa é essa? Aqui a gente está começando a chegar onde eu quero chegar para você entender o risco de morte que você pode correr
que você está correndo se você não empreender. Muito bem. Vamos sair um pouquinho agora do mundo do empreendedorismo e vamos falar só daquele cara que, por exemplo, resolveu ter um emprego, resolveu ser funcionário público, e aí eu conecto lá na frente para você entender onde eu quero chegar. Ou seja, no fundo, eu estou falando de mim e estou falando de você. Eu estou falando de seres humanos. Então, aquele cara que resolveu, sei lá, que chegou lá no momento onde ele terminou o ensino médio, queria fazer a faculdade. E aí os pais pressionaram ele para fazer uma determinada coisa. E sei lá por que eles pressionaram, tinham os motivos dele e provavelmente os motivos não eram conscientes, eram inconscientes, do tipo, sei lá, aquele pai que queria ter sido médico e não foi, porque, sei lá, o caminho, a vida dele, a jornada dele levou ele para uma outra direção e ele ficou frustrado nisso e ele quer resolver essa frustração no filho. E aí ele bota essa pressão para o filho ser empreendedor, para o filho ser médico. E aí o filho chega lá no momento de vida que, sei lá, eu não sei ainda o que eu quero, eu não sei, porra, eu tenho infinitas possibilidades nesse mundo, mas eu tenho que tomar a decisão. A sociedade diz que eu tenho que tomar a decisão, minha tia, meu pai, as pessoas que eu mais amo dizem que eu tenho que tomar a decisão. Vou fazer então medicina, ok? É um exemplo, podia ser direito, podia ser fisioterapia, podia ser educação física, não importa. Ele cedeu a essa pressão dos pais. Ou cedeu a pressão da sociedade, quando diz, às vezes até os pais não fizeram nenhuma pressão direta ou velada, porque no fundo sempre existe algum tipo de pressão, né? Sempre existe, nem que ela seja velada, mas a sociedade diz, olha, o caminho bacana se você quiser ter dinheiro, se você quiser ser feliz, você vai ter que fazer tal curso, se formar nesse curso, prestar um concurso público, entrar num curso que vai te dar a famosa e incrível... como é que as pessoas falam? Estabilidade, né? Que estabilidade? Que estabilidade? O que é que te dá estabilidade? Não tem estabilidade. A estabilidade está aqui, só. Não tem, definitivamente não tem nada externo. Mas sem conclusões, tá? Vamos lá. Essa pessoa foi lá. E aí, ela depois de passar por essa jornada que tomou talvez uma década da vida dela. Olha só, eu estou falando de uma vida de poucas décadas. A gente tem uma oportunidade incrível de viver a vida, ou seja, é algo de fato maravilhoso, mas a gente tem poucas décadas para experimentar ela. E só essa pequena jornadinha já pode ter tomado pelo menos uma década de vida dessa pessoa para ela chegar lá nesse tal lugar, por exemplo, aqui, tá? E eu não estou falando mal, tá? Dessa escolha, essa pode ser uma escolha absolutamente consciente. O ponto aqui é se essa escolha foi inconsciente. Aí temos um problema. Então, se essa escolha foi consciente e ele resolveu ser funcionário público, quer que seja, não importa, tá? Tipo, faxineiro, tá? Não tem problema nenhum, mas foi uma escolha consciente. Não foi algo que ela decidiu com a cabeça dos outros, decidiu com a própria cabeça, tá? Tá decidindo, tá gerenciando a jornada da sua vida. Eu sei que quando a gente é moleque e tal, ali tem alguém, tem um condutor, depois tem um copiloto, o pai e a mãe são copilotos, né? Você estão ali pertinho, você começa a dirigir a sua vida, mas em algum momento você tem que dirigir a sua vida sozinho e assumir essa responsabilidade para você, né? Provavelmente você está aqui e você é uma dessas pessoas que já assumiu essa responsabilidade. Mas quando a gente chega lá, às vezes a gente ficou tanto tempo com o piloto, com o copiloto, que a gente já não sabe mais para onde a gente está dirigindo, para onde a gente está pilotando, para onde a gente está levando essa vida. E a gente provavelmente está conduzindo para a mesma direção que os pilotos e os copilotos, e aqui eu incluo o inconsciente coletivo da sociedade, que também não deixa de ser um copiloto, que influencia muito a gente, certo? Influencia mesmo. Não dá para dizer que não, a sociedade não me influencia, eu não me preocupo com o que os outros querem pensar, com pensam. Talvez você queira não se preocupar, mas de alguma maneira isso te incomoda, tá? E obviamente a maturidade vai fazer com que você aprenda a lidar com isso, tá? Incomoda, mas você aprende a lidar, você aprende a ignorar, mas arde, né? Arde. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a situação do cara que está conduzindo a vida dele, a jornada dele para lá, para essa direção que não queria seguir. Então ele começou a ser direcionado para essa direção e aí gastou uma década da vida dele e está absolutamente insatisfeito, infeliz. Pode estar até ganhando grana, tá? E pode estar ganhando muita grana. Olha, conheço muitos casos desses. A gente vê em grandes empresas, por exemplo,
né? Absolutos zumbis, mas que por conta daquele sobrenome, tá? Tipo, Ricardo da empresa tal, né? João da empresa tal. Ele ganha aquele sobrenome, que é o nome da empresa, grandona, bonitona, que tem uma marca e que causa inveja nas outras pessoas, mas parece um zumbi. Cara, quando você for visitar uma grande empresa, preste atenção nos olhos, preste atenção no comportamento das pessoas, da maioria das pessoas. Estou dizendo que todo mundo ali é zumbi, não, mais uma vez. Só os que chegaram até ali através do copiloto. E que a sociedade ou que alguém está conduzindo essa pessoa na jornada. E que ela não tomou essa decisão consciente ainda. Em algum momento isso vai acontecer na vida dessa pessoa. Quanto antes, melhor, obviamente, tá? Então, essa pessoa, ela não está vivendo a vida. Ela está sendo vivida. Sabe aquela pessoa que eu vou dar porque pode ser que você esteja também nessa situação, tá? Então não importa qual tipo de emprego, trabalho, não importa, tá? O exemplo do funcionalismo público foi só um exemplo. Só para eu apanhar menos um pouco com isso. Eu acho que a ideia é apanhar menos, tá? Mas então a ideia do funcionalismo público foi apenas um exemplo. Vamos aqui para a situação de que temos um trabalho. Estamos insatisfeitos com esse trabalho, com essa atividade e de segunda a sexta-feira vivemos no automático, tá? Então a gente sabe aquele automático de você acorda, você já acorda insatisfeito, você usa muito o snooze, aquele soneca, tá? Isso é um indicador forte. Se você usa muito aquele soneca, significa que você não quer levantar. Tipo, você não tem tesão, não tem aquela vontade de levantar e ir lá para aquela atividade profissional que você tem que fazer, tá? E por que isso é um indicador? Porque quando você está fazendo algo que realmente te completa, você não precisa apertar aquele botão, saca? Porque você quer ir. Então, quando o despertador toca ou quando você sem despertador levanta, é porque você está muito afim. Olha, é um indicador, não garante que é isso. Você pode ter um monte de outros problemas, você pode até ter um problema de saúde, que você, um problema de tireoide, que, te deixa com baixa energia, tá? Então, tente separar aqui ou compreender onde eu tô querendo chegar. Então, se isso acontece toda vez, todo dia, esse martírio, esse problema para você levantar, e quando você chega lá, vamos dizer que a tua jornada de trabalho termine às 18 horas, às 17 horas, você não para de olhar o relógio, você já se desconectou dessa atividade. Por quê? A única coisa que você quer é que chegue às 18 horas para você se livrar daquela atividade. Olha só, o seu trabalho ou a tua atividade profissional é onde você ocupa a maior parte do tempo da sua vida. Tem alguma dúvida que você está desperdiçando a sua vida? Vou repetir, a gente tem poucas décadas aqui nessa vida. Então, e é um ambiente incrível e maravilhoso que você tem que aproveitar. E você tem que curtir essa jornada. Puta, cada coisa que eu falo me conecta a outras coisas porque eu escuto tantas coisas e dessa galera também. Olha só, essa galera que tô fazendo saltos aqui, mas você tá acompanhando o meu. É um papo, né? É um papo, você já percebeu que a gente tá num papo. Então, se tá fazendo sentido para você, vem aqui comigo porque tem um desfecho muito importante que é para que você entender se você tá correndo risco de morte também, igual essa galera que eu vi aqui. Então, olha só, uma das coisas que essas pessoas falavam é o seguinte, cara, eu deixei de curtir a vida. E aqui tem uma pegadinha muito grande, porque essa galera que tá nessa vida de vivendo infeliz de segunda a sexta e no final de semana ligando o botão do eu mereço, tem um outro botão também, que é um botão, mas tem um palavrão aqui, eu não vou dizer, mas quando você liga esses dois botões juntos, é uma bomba atômica. Mas vamos dizer que seja só o botão do eu mereço, tá? Todo final de semana, sexta-feira às 18 horas, você liga o botão do eu mereço. O que normalmente você quer fazer para curtir a vida? Beber pra caramba, comer pra caramba ou dormir pra caramba? Para se desconectar da vida ou ficar pendurado nas redes sociais, não importa. Isso é curtir a vida? De verdade, isso é curtir a vida? Ó, é só uma reflexão, tá? É para você. Pode ser que você esteja escutando e balançando. Sim, isso é curtir a vida. Porque provavelmente você tá nessa situação de ter a maior parte da semana, logo a maior parte da sua vida, você não está vivendo, porque é onde você se dedica ao teu trabalho, é uma atividade profissional. Se você dedica a maior parte da sua vida
e todos nós dedicamos a maior parte, quem está ativamente trabalhando, dedica a maior parte da sua vida ao trabalho mesmo, é onde a gente está mais tempo do que a gente está com as pessoas que a gente ama, com a nossa família. Então, se você não curte fazer isso que você está fazendo, o final de semana, dormindo, bebendo, sei lá, fazendo o quê, para você é curtir a vida. Para você é curtir a vida. Só que isso vai mudar no momento que você descobrir o que é você poder dedicar todos os dias da sua vida para algo que te completa, para algo que você é felizão quando você acorda. E não importa se é sábado, domingo, segunda, não importa o dia, não importa se é feriado ou não. Então, quando você experienciar isso, aí você vai mudar essa sua ideia do que é curtir a vida de fato. Legal. Então, essa reflexão estava muito presente também nessa galera que estava na UTI, na UTI das suas vidas profissionais, tá? Na UTI da sua vida profissional. Vamos pensar assim. Porque, embora isso tenha sido concentrado em empreendedores, eu já vi, e durante a pandemia eu comecei a conversar com muitas outras pessoas que não estavam empreendendo, mas também estavam na UTI das suas vidas profissionais. É muito parecido, então não importa ou da sua atividade profissional. Empreender é uma atividade profissional, é uma escolha. Então, nesse momento, nessa reflexão, eles traziam tudo isso à tona. Eu estou vivendo a vida? O que eu estou deixando de fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu ainda não fiz e que eu preciso fazer? Quanto tempo eu já perdi na vida, eu já joguei fora? E aí, então, é que a gente entende que se todos os dias da minha vida, se a atividade profissional, tá, que é a parte que mais ocupa a nossa vida, se não é algo prazeroso pra gente, a gente está deixando de viver. Nós estamos morrendo pouco a pouco. Agora a gente está chegando no desfecho aqui, agora você está entendendo. Estamos morrendo pouco a pouco porque não estamos ocupando a maior parte do tempo, que é algo extremamente valioso que todos nós temos igualzinho, não importa se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, não importa. Tá? Todos temos igualzinho, a mesma quantidade foi dada para mim, foi dada para você e para todos os seres do planeta Terra, ok? Igualzinho. Então, se eu não estou ocupando o tempo da minha atividade física com algo que realmente me completa, que realmente está ligado com o meu propósito, com a minha missão, com algo que eu curto fazer e que me deixa feliz e satisfeito, me sentindo produtivo realmente, não é aquela produtividade que todo mundo anda falando aí, não. Só de você fazer mais para poder entregar mais para o seu patrão. Aqui eu tô até. Ó, eu sou patrão também, tá? Patrão com esse termo. Não é um termo que eu gosto de usar, tá? Mas é um termo que normalmente quem é funcionário ou empregado usa, né? Patrão. Então, exatamente esse termo, eu sou patrão também. E quando eu falo aqui, se você estiver sendo produtivo, mas sem estar satisfeito, é uma produtividade sem atenção, sem foco, sem você estar verdadeiramente ali. E essa produtividade para mim, ela é neutra, tá? Então a produtividade legal é aquela produtividade que você diz, cara, que você tem felicidade em ver o resultado, em ver aquilo que você está produzindo, aquilo que você está construindo, ainda que seja algo de longuíssimo prazo que você está construindo. Mas cada dia, ou seja, cada passo naquela jornada é algo que te deixa feliz, te deixa satisfeito. Se você não está fazendo, se isso não está acontecendo na sua vida, você está morrendo. Porque você está trocando viver a vida, a sua vida, por isso, por algo que você não gosta e não curte. Porra, você tá falando para eu chutar o balde, largar todo mundo? Eu não tô dizendo isso. Mas tem gente que fez isso e tá satisfeito por ter feito isso. Porque ninguém melhor do que você para entender qual é o momento mais adequado na sua vida para você tomar uma decisão, seja radical ou não. Pô, ser radical ou não é você que sabe qual é o teu limite. Ninguém pode dizer isso para você. Absolutamente ninguém, a não ser você, tem a resposta de se essa transição pode ser algo lento, gradual, ou se tem que ser, ou se você realmente já não aguenta mais e está disposto a pagar o preço de chutar o pau da barraca, sacou? Chutar o balde e começar do zero. E é exatamente o que acontece com as pessoas que estão na UTI da sua atividade profissional. E foi exatamente o que eu vi acontecer nessa pandemia com diversas pessoas. Ali elas estavam no limite. E ali, como elas assistiram o filme da vida delas,
Muitas optaram por chutar o balde completamente e mudar radicalmente, tá? E aqui, agora a gente vai para a conclusão, tá? Então, agora que você já entendeu o que é o morrer, do empreender ou morrer, tá? Então, é o morrer, não é você ser enterrado, né? Morrer o seu corpo, mas morre a sua alma, morre o seu espírito, morre a sua vontade de viver, ainda que você esteja vivo. Acho que você já entendeu, né? Beleza. É desse tipo de morte que eu tô falando, morrer para a vida, ou seja, você deixa de viver e passa a ser vivido, você entra no automático total, você é um zumbi, tem alguém te controlando, algo, a sociedade, o teu inconsciente, o inconsciente coletivo, sei lá, só não é você que está na gestão da sua vida. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Elas assumiram a gestão das suas vidas, olha só, elas retomaram a gestão das suas vidas. Aí ela passou a viver. Obviamente, elas passaram por uma reflexão muito profunda e eu não sei em qual é o momento de vida que você está passando agora. Eu espero que você não precise ir para a UTI para poder, por exemplo, ter que tomar uma decisão radical, porque eu acho, de verdade, no meu ponto de vista, que o melhor é quando a gente desperta para isso que está acontecendo com a gente e que isso está acontecendo com, cara, muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas. Desperta para essa questão e a gente vai fazendo uma mudança gradual. É muito melhor, muito mais tranquilo e vai permitindo que você, por exemplo, caso você tenha uma atividade que é remunerada, né, porque tem pessoas que estão desempregadas e estão insatisfeitas, infelizes e que sabem que eventualmente vão voltar para outro emprego e passar por toda aquela questão da infelicidade de acordar e tal, porque estão infelizes com aquela atividade, mas precisam da grana. Entendo perfeitamente. Logo, retorno aqui, a transição gradual costuma ser mais saudável, costuma ser melhor. Tá? Então, se você pode fazer uma transição gradual, tudo começa em saber qual é essa coisa, qual é essa missão, esse propósito, essa parada que realmente te completa, sabe? E que não foi plantada pelos seus pais, não foi plantada pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu namorado, sua namorada, pelo seu amiguinho, sua amiguinha, ou pelo inconsciente coletivo da sociedade. O que veio realmente como uma decisão de dentro para fora. Essa sim é a coisa que a partir daí você pode olhar para todas as infinitas possibilidades de exercer essa atividade. Repito, infinitas possibilidades de exercer essa atividade, tá? Porque são de fato infinitas as possibilidades. Eu posso ser funcionário de alguém, posso trabalhar em N tipo. Normalmente, quando você encontra isso, descobre essa parada, é algo que se encaixa em muitos quebra-cabeças. É uma peça que se encaixa em muitos quebra-cabeças, tá? Só que agora você sabe qual é a peça. Você tem essa peça em mãos. Então, quando você tem essa peça em mãos, você pode escolher qual é o tipo de quebra-cabeça. Ou se você vai construir o seu próprio quebra-cabeça. E aí, sim, é construir um negócio, tá? Mas o conceito de empreender, que talvez você tenha ficado chateado comigo lá no início, quando eu falei empreender ou morrer, e que acabou sendo o título aqui desse vídeo, e que provavelmente não vai acabar aqui, que eu já estou vendo que a conversa está bem extensa, o que acontece? Empreender, eu quero que você tenha uma ideia aqui de um conceito mais amplo. Empreender é você assumir a gestão de um projeto ou de um negócio, não é? Ou de uma coisa. E eu quero que você entenda que assumir a gestão da sua vida é empreender. Só que é empreender a coisa mais importante que existe, que é a sua vida. Empreender a coisa mais importante que existe, que é a sua vida. Este é o empreendimento mais importante da sua vida, que é você. Então, se você não está se enxergando como um empreendimento, onde você precisa ser empreendedor para assumir a gestão dele, está aqui o cerne da questão. Logo, se é empreender ou morrer. Se você não empreende, e eu sou às vezes insistente em algumas coisas, porque às vezes as pessoas escutam a palavra empreender porque tanta gente na internet dizendo que você tem que empreender, senão você não vai ser feliz, e não é isso que eu quero dizer. Eu acho muito legal o caminho do empreendedorismo, eu vivo ele, ajudo outras pessoas a fazerem isso, mas eu sei que não é o único caminho, e você não precisa empreender para ser feliz, você pode ser feliz fazendo muitas outras coisas, muitas outras atividades.
Mas tem uma coisa que você precisa empreender, que é a sua vida. Essa você precisa empreender. Você precisa assumir a gestão da sua vida. O empreendimento mais importante da sua vida é você. Este é o principal. Depois vem outros. Se lembra que eu falei que lá, junto da UTI, quando esses empreendedores estavam no momento mais difícil deles, muitos deles muito emocionados, contando para mim que estavam infelizes com o que eles construíram e que deu tanto trabalho e eles já não sabiam mais o que fazer com aquela coisa que eles construíram. Eles diziam, eles entravam numa profunda reflexão de que se aquilo ali, se eles podiam abandonar aquilo, porque aquilo passou a ser a vida deles, né? Só que era uma vida que eles não queriam viver, tá? Então, era um momento de choque, mas também era um momento de um rompimento. Então, eles perceberam que eles não empreenderam a vida deles primeiro, para depois escolher se empreenderiam um negócio. Olha só, aqui é o ponto. Então, primeiro, empreenda você, empreenda a sua vida. Depois de empreender a sua vida, você vai encontrar, caso você entenda que o melhor caminho para fazer aquela coisa que você gosta é você construindo um negócio próprio para viabilizar, transformar, fazer da atividade que você gosta, da sua propósito, da sua missão, viver daquilo, aí você escolhe empreender. Mas só que é um dos caminhos. Acho até que é um dos melhores, porque aí você tem total gestão sobre esse negócio. Porque quando você empreende a sua vida e escolhe trabalhar no negócio, ainda assim, no negócio dos outros, ainda assim você provavelmente não vai ter total gestão. Ok? E é natural, tá tudo bem, mas isso não significa que você vai ser infeliz. Você vai ser muito mais feliz porque você está empreendendo a sua vida. Não é o patrão que escolhe quando vai te demitir, saca? A não ser que seja numa situação extrema como a que a gente acabou de passar com a pandemia. Existem exceções. Mas normalmente é você que se demite. Porque se aquele veículo, aquela empresa que você resolveu trabalhar, não está alinhada com a gestão da sua vida, você sai fora. Aquele barco está te conduzindo para uma direção diferente. E mais uma vez, vale para o barquinho que você mesmo construiu, que é o seu negócio. Se você está conduzindo aquilo, faça com que ele siga para a direção que você quer. A sua empresa é o veículo para a realização dos seus sonhos. Então é quase que uma loucura você construir um barco para ser o veículo para te levar na direção oposta dos seus sonhos, dos seus projetos. Infelizmente, tem milhares de empreendedores fazendo isso e fora do empreendedorismo tem milhões de pessoas que também não estão empreendendo as suas vidas e estão sendo levados por caminhos que não são os caminhos que elas querem seguir. Cara, eu acho que esse papo tá ficando longo demais. Eu acho que eu tenho mais algumas horas pra gente falar, porque eu acho que o próximo passo, agora que você entendeu o que é o empreender ou morrer, e a gente tá empreender no sentido de empreender a sua vida, morrer de morrer em vida, né? Ou seja, de não estar vivendo a sua vida. E se isso está acontecendo com você, fica comigo. O que eu vou fazer então aqui é quebrar isso, talvez em episódios, até que a gente consiga abarcar todas as questões. E eu acho que uma das questões que a gente não pode deixar de falar é de grana, porque essa eu acho que é uma que costuma conduzir as pessoas para o caminho que elas não querem ir, e eu acho que no próximo... Então, tá bom, a gente vai quebrar isso aqui em episódios, tá? E no próximo episódio eu vou trazer algum tema relacionado à grana, e obviamente sem revelar aqui nomes dessas pessoas que me trouxeram muita reflexão também, e é um crescimento que eu também estou passando. Eu vou compartilhar com vocês o quanto a grana pode ser muito poderoso para te ajudar quando você empreende a sua vida, e como pode ser extremamente danoso ou perigoso quando você não está empreendendo a sua vida, mas você tem esse poder, você adquire esse poder que é a grana. Então, acabamos de criar aqui a série Empreender ou Morrer e provavelmente não, seguramente, acabamos de falar do primeiro episódio. Então, se isso faz sentido para você, se você está vivendo alguma coisa relacionada a isso, conhece alguém, obviamente pega o link desse vídeo aqui, leva para essa pessoa, compartilha com essa pessoa, isso pode ajudar ela a
trazer ela de volta à vida. Ela pode estar na UTI. Se for você que está na UTI, coloca aqui nos comentários qual é a situação, o que tem te afligido também. Se você já se considera na UTI ou não, se você já está como é que eles chamam? De enfermaria, ou se você já deu entrada no hospital da vida, porque o que a gente precisa é sair o mais rápido daí, receber alta e aí você passar a assumir a gestão da sua vida. Esse é o meu compromisso com você, com essa série Empreender ou Morrer. Então, obviamente, o famoso. Isso aí tem um amigo meu que ele sempre fala: pô, Magela, você tem que pedir like, você tem que pedir para se inscrever. Olha só, se você achou que fez sentido para você, então beleza. Se não, e se você achou que, pô, eu falei um monte de baboseira aqui, também pode dar o dislike, saca? Porque isso me ajuda a entender se isso. Qual é a maioria? Para onde está indo a maioria? Eu sei que não dá para atender todo mundo, eu sei que a gente nunca vai. Esse é um aprendizado que traz muita maturidade, né? Apesar das pessoas repetirem muito isso, as pessoas não entendem que não é possível você agradar a todos, e não é mesmo. Então, o que a gente faz? A gente identifica para onde, qual é o caminho que a gente deve levar em discursos como esse que eu estou trazendo para você, que eu estou compartilhando com vocês, pela maioria. Então, se não gostou, me diz. Se não gostou, fazendo dislike. Se gostou, dá o dislike, enfim, compartilha e essas coisas todas. E, por favor, queira ser você, curta ser você. A gente se vê no próximo episódio da série Empreender ou Morrer.